Todo empresário já tomou uma decisão no feeling. Às vezes dá certo, mas quando o assunto é dinheiro, confiar só na intuição é um risco que pode custar caro. E os sinais de alerta geralmente aparecem tarde demais. A verdade é que a maioria dos negócios que travam ou fecham não falta cliente, nem produto, falta clareza. O dono não sabe ao certo quanto que entra, quanto que sai, não tem uma visão clara de qual decisão tomar. E o chute é no escuro. Enxergar os números da sua empresa não é coisa de contador e nem de grandes empresas. É uma habilidade que qualquer empresário pode desenvolver e que muda completamente a forma de gerir, crescer e se posicionar no mercado. Nesse conteúdo, você vai entender como sair do modo apagando incêndio e começar a usar os números como ferramenta de decisão. Primeiro, transformar dados em informação. Não adianta você ter um sistema operacional, não adianta você ter uma planilha em que você lança ali tudo que você paga, tudo que você vende e você não sabe o que fazer com essa informação. Não adianta você unir todas as notas fiscais, todos os cupons fiscais, guardar tudo numa pastinha, colocar tudo num arquivo, mas não saber o que fazer com aquilo. Não adianta você ter um sistema em que você cadastra todos os seus clientes, cadastra todos os seus produtos, registra ali as vendas, mas você não sabe analisar se essas vendas estão aumentando, estão reduzindo, se o ticket médio está aumentando ou não, se cada cliente ele tem retornado para o seu negócio ou não, você tem conseguido reter o cliente, ou seja, não adianta ter apenas os dados se você não transformar esses dados em informação. Então, o primeiro ponto é a gente mudar aqui a nossa mentalidade. Eu preciso sim ter números, mas eu preciso ter esses números para que eles possam ser analisados e, através desses números, eu conseguir tomar novas decisões no meu negócio e realmente construir uma empresa lucrativa. Eu não quero ter números só por ter, para eu falar que eu tenho uma empresa organizada. Eu quero ter números para eu conseguir, de fato, analisar esses números e construir, sim, uma empresa lucrativa. Segundo passo, depois que eu entendi que eu não posso ter apenas dados, mas eu preciso ter informação de fato. Eu preciso organizar essas informações de forma que eu consiga ter clareza se o meu negócio realmente está indo bem ou não. Então, o segundo passo é ter bons relatórios financeiros. E eu vou dizer que vocês precisam ter 3 relatórios financeiros, que são os relatórios fundamentais em qualquer negócio. O primeiro, a DRE. O segundo, o fluxo de caixa. E o terceiro, o balanço patrimonial. Mas vamos com calma. Você que é um empresário pequeno, você pode pensar assim, tá maluca? Eu não sei nem o que é DRE, muito menos balanço patrimonial. Eu sei que isso é alguma coisa lá na contabilidade, mas eu nem sei do que você está falando. Não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim. Mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o relatório mais comum que a maioria dos empresários conhecem, mas vocês conhecem ele de uma forma muito errada. Vocês pensam que fluxo de caixa é tudo que entra e tudo que sai. Não é bem assim. O fluxo de caixa é sim um relatório que você registra todas as entradas e saídas da sua empresa, mas você precisa registrar de uma forma organizada, separando esse relatório por fluxo operacional, fluxo financeiro e fluxo de investimento. Ou seja, um bom fluxo de caixa precisa ter um bom plano de contas para você conseguir fazer a análise correta. O fluxo de caixa, ele vai deixar bem claro se a sua empresa está tendo déficit de caixa ou superávit de caixa. O que é isso? Se a empresa está fechando no vermelho ou se a empresa está gerando dinheiro, gerando recurso. E dessa forma você conseguir construir o capital de giro, depois construir uma reserva, depois distribuir lucro para os sócios, reinvestir no negócio. E o fluxo de caixa ele é alimentado pelos extratos bancários e pelo seu caixinha, pelo seu caixa ali da empresa, se você ainda recebe dinheiro em espécie. O fluxo de caixa ele é o relatório mais simples. Por quê? Porque ele vai ser composto por tudo que movimentou esses relatórios que são bases, que é o extrato bancário e o caixinha ali da sua empresa. Para isso, você precisa ter uma boa organização financeira. Separar de fato a conta bancária da empresa da sua conta pessoa física, o que é um grande desafio para pequenos empresários que normalmente bagunçam o financeiro todo, deixa tudo misturado.
despesas pessoais e despesas da empresa. Conseguiu fazer essa organização financeira, conseguiu usar os extratos bancários e o caixinha para alimentar o fluxo de caixa, tendo um bom plano de contas, você vai se preocupar então com o segundo relatório, que é a DRE. A DRE, ela já é alimentada de acordo com a competência, com a data dos fatos. Ou seja, diferente do fluxo de caixa que você registra no fluxo de caixa tudo que entrou e saiu conforme a data de pagamento e de recebimento, na DRE você vai registrar tudo de acordo com a data da venda e de acordo com a data da compra. Quando que você efetuou aquela compra? Quando que foi emitida aquela nota fiscal para você de compra? É de acordo com aquela data do fato, de quando ocorreu, é que você vai preencher a DRE. Tanto para as entradas quanto para as saídas. Tanto para os débitos quanto para os créditos. E a DRE, ela tem uma estrutura que você precisa seguir, né? Primeiro você tem lá a receita bruta, depois você tem os impostos sobre a receita, depois você vai ter ali a receita líquida, vai ter os custos variáveis, a margem de contribuição, vai ter os custos operacionais, os custos administrativos, os custos comerciais, que também chamamos de despesa, depois da margem de contribuição. E aí sim, vai ter o lucro operacional. Você também vai poder calcular na DRE o EBITDA. O que vai ser o EBITDA? Vai ser o lucro operacional descontado da depreciação. Após o EBITDA, também conhecido como EBITDA, você vai ter as despesas financeiras, você vai ter despesas não operacionais, e então vai ter o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. Depois você vai ter o imposto de renda, a contribuição social, e vai ter então, por fim, o lucro líquido. A DRE, ela vai de fato te mostrar se a empresa está dando lucro ou não. A DRE, ela vai ser muito clara. O objetivo da DRE é mostrar a lucratividade do seu negócio. Já o fluxo de caixa, o papel dele é te mostrar a saúde financeira da sua empresa. Se ela está sendo saudável ou não financeiramente na sua capacidade de gerar recurso. Ou se você está ficando no vermelho, e aí temos que analisar outros indicadores para saber o porquê que está ficando ali no vermelho. Pode ser uma questão de inadimplência, pode ser uma questão de ciclo financeiro longo. E aí nós vamos chegar nesse passo que vai ser o passo ali da análise. E por último, falando do balanço patrimonial, a primeira informação que eu quero falar aqui é que o balanço patrimonial, ele só é possível ser construído se você enviar as informações para a contabilidade com qualidade. Se você não tem uma contabilidade interna, se a sua contabilidade é externa, o balanço patrimonial ele vai ser construído, a qualidade dele vai ser baseado nas informações que são fornecidas para a contabilidade. O básico que você precisa enviar para a sua contabilidade todos os meses é o extrato bancário, todas as notas emitidas, todas as notas que você recebeu, né, de compras, o seu saldo de contas a pagar, né, o que você comprou, que você ainda não pagou, que está em aberto, os seus extratos de empréstimos, todas as notas de compra de ativos imobilizados, de bens. Se você não envia todas essas informações para a contabilidade mensalmente, você não vai conseguir ter um balanço patrimonial de qualidade. E qual é a importância do balanço patrimonial? Além de você entender através do balanço patrimonial o valor patrimonial da sua empresa, você saber o seu total de ativos, o seu total de passivos, vai te ajudar a calcular a suficiência de caixa da sua empresa, o quanto que a sua empresa realmente tem de alavancagem. Então, é extremamente importante você se importar em ter um bom balanço patrimonial. Quando você tem um bom balanço patrimonial, é sinal de que a sua empresa está caminhando com um nível de controladoria, que é quando as informações financeiras conversam com as informações contábeis. E isso vai ser refletido no balanço patrimonial. Tendo esses 3 relatórios com qualidade, uma vez que você já entendeu que dados precisam ser transformados em informação, nós vamos conseguir partir para o terceiro passo importante para sair de uma empresa que fica no caos e ir para uma empresa que realmente está caminhando para ser lucrativa, que é a construção de metas.
Uma vez que eu tenho bons relatórios, eu consigo analisar o meu histórico, eu consigo ter clareza de como que a minha empresa está e então consigo estabelecer metas. Eu consigo ter uma clareza de onde eu quero chegar. Se você não tiver metas, se você não saber onde você quer chegar, qualquer lugar vai ser bom. E esse qualquer lugar, no final das contas, não vai ser tão bom assim. Estabeleceu metas, que é o terceiro passo aí super importante para tirar sua empresa do caos. Nós já vamos partir para o quarto passo, que é a construção de indicadores. Uma vez que você tem bons relatórios e você já estabeleceu metas para sua empresa, agora você tem que ter indicadores que vão te ajudar a chegar nessas metas. Eu quero falar aqui de alguns indicadores super importantes. Ou seja, qual é o valor que a sua empresa gera todo mês para pagar os seus custos fixos? A margem de contribuição é um dos indicadores mais importantes de uma empresa, que é o quanto sobra depois que você paga o custo operacional ou o custo ali da prestação de serviço, o custo do produto na qual você vende. A margem de contribuição, quanto maior, melhor, principalmente se você tem uma boa gestão de custo fixo, que isso significa que você vai ter uma maior margem final, um maior lucro operacional. Se você faz uma boa gestão de custo fixo, o seu custo fixo se mantém, ele não fica oscilando todos os meses. E você tem uma boa margem de contribuição, faz boas negociações com seus fornecedores, faz uma precificação correta. Isso é sinal de que no final do mês vai sobrar dinheiro para o seu bolso. Então, a margem de contribuição ela é muito importante. Um outro indicador super importante, deixar de jeito nenhum, indicadores comerciais. Índice de retenção de cliente, ticket médio, índice de novos clientes. Você precisa acompanhar esses indicadores comerciais para entender se você vai bater a sua meta de receita bruta, por exemplo. Alguns indicadores são muito estratégicos. Percentual de inadimplência. O que adianta você estar vendendo muito, sendo que o seu índice de inadimplência também está crescendo e no final das contas não vai sobrar dinheiro no seu caixa? Porque se você vende muito, você vai ter um custo operacional. E se você não recebe, esse é um grande problema. Então, o percentual de inadimplência é um indicador super importante que você precisa acompanhar. E me diz, qual outro indicador que você tem aí no seu negócio e que você entende que é extremamente importante e estratégico? Coloca aqui nos comentários que depois eu quero ouvir. E por último, eu quero falar da importância de transformar informação em tomada de decisão. Como que você faz para realmente pegar todas essas informações, os indicadores, os relatórios financeiros, as metas, como que você pega tudo isso e faz com que, no final das contas, a sua empresa dê certo, a sua empresa dê lucro, através de plano de ação. Não adianta você ter relatório, ter indicador, ter meta. Se ao analisar e as coisas não estão indo como planejado, você não tem nenhuma ação para mudar isso. Você precisa ter plano de ação. E plano de ação exige tarefas, ações práticas, responsável, prazo, precisa ter o como, o porquê, o quando, o quê. Tem que ser no detalhe. Fazer gestão de um negócio é de fato trabalho de gente grande. Dá trabalho. Mas vale muito a pena você ser um empresário e entender que a sua empresa nasceu para dar lucro e que você está no caminho para isso. Depois desses passos, depois de tudo que eu falei aqui com você, eu tenho certeza que você já anotou aí por onde precisa começar. Onde que está a torneira aberta? É falta de informação? É falta de relatório? É o dinheiro que está todo misturado, finanças pessoais com finanças da empresa? É informação que você não envia para o contador? É falta de meta? É falta de indicadores? É falta de plano de ação? Eu tenho certeza que você já entendeu aí o que está faltando. Se você sente que sua empresa vende, movimenta dinheiro, mas no fim do mês o caixa continua apertado, talvez o problema não seja vender mais, talvez seja enxergar melhor. E o fluxo de caixa lucrativo foi criado para te ajudar a ter clareza sobre o que entra, o que sai e o que realmente sobra na sua empresa. Com ele, você para de decidir machismo e começa a tomar decisão com número. Projeção, segurança, é o que você vai ter.
Então, se você quer assumir o controle do seu caixa, o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Eu espero ter ajudado bastante você com esse vídeo e eu te espero no próximo. Tchau!